Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, seja bem-vindo, sejamos todos bem-vindos. Começando mais um Construindo Pontes e dessa vez de novo naquele nosso quadro que já é do conhecimento de vocês, gente que faz acontecer. No último nós fizemos, que hoje vocês vão daqui a pouquinho assistir, gente que faz acontecer. Nós falamos sobre mulheres empreendedoras e agora nós vamos falar sobre um setor importantíssimo para o país, importantíssimo para o emprego, para a moradia, para a residência. Você já sabe do que eu estou falando, do setor da construção civil. Para quem não sabe, o setor da construção civil representa aí, segundo estudos aí já apresentados, mais de 14% do PIB do país. Quando você pega toda a cadeia do setor da construção. Mas quem vai falar melhor hoje com você sobre isso é o nosso convidado. E o nosso convidado de hoje é Renato Correia. Seja bem-vindo, temos o prazer enorme de receber. Para quem não conhece, o Renato é presidente da CEBIC. Depois você fala que é CEBIC, muita gente não sabe nem dizer do que é isso. Então, Renato, eu costumo dizer para todas as pessoas que estão comigo aqui, que o Construindo Pontes, Renato, é um programa para trazer as coisas que a gente realiza. Você está aqui, porque a gente quer te ouvir, a tua realização, a tua experiência na CEBIC, você como empresário, como líder, vou te provocar algumas coisas aqui, mas muito mais para que as pessoas possam ter um bom conteúdo, tá bom? E como eu sempre digo, aqui só vem gente do bem. Então seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Chico, prazer estar aqui com você, com seus ouvintes aí, né? Construindo pontes, né? Nada mais ligado à construção do que isso. Então, sei que tem também uma história muito linda aí na construção. Eu estou realmente muito honrado com o convite e vamos ver como é que a gente pode desenvolver esse tema que a gente gosta tanto, né? Tá bom. Renato, o que eu queria que você, em primeira mão, já esclarecesse para o pessoal o que significa a CEBIC, as próprias letras e também qual é o raio de atuação dela. Por favor, conta para nós, hein? Chico, a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ela congrega 98 sindicatos e associações empresariais com representação em todos os estados e no Distrito Federal. Então ela tem uma capilaridade única, né? E essa representação ela busca atuar em Brasília de forma institucional para ampliar os investimentos e melhorar o ambiente de negócio na construção. Tal qual o sindicato, como o Sinduscons, as ADEMES atuam no nível estadual e municipal, a CEBIC atua no nível federal. Ok. E cada uma dessas entidades, quando a gente fala que congrega, a gente trata eles como acionistas da CEBIC. Para fechar e já encaixar a tua pergunta, a CEBIC tem 69 anos de atuação. Ela foi fundada, né, há 69 anos atrás e tinha sede no Rio de Janeiro, quando a capital ainda era lá. Só para você ter ideia da longevidade dessa entidade, né? Então, quando foi para Brasília, na década lá de 70, e hoje a gente está situado em Brasília para fazer justamente a articulação dessas políticas públicas, né? Habitação e infraestrutura, esses são os nossos focos. Ampliar o investimento em habitação e infraestrutura. Na criação do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, teve muita atuação da CEBIC na elaboração da estratégia junto àquela época ainda. Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, mas ele foi gestacionado, né? Foram construindo essas soluções. Então, a nossa atuação está nisso, sentar tecnicamente com o governo e estabelecer a nossa visão de mercado para que o legislador, para que o executivo possa ali elaborar a lei com mais proximidade do chão de fábrica, que é onde a gente entende um pouco desse negócio. E no judiciário, muitas vezes, é esclarecer. Nós tivemos uma atuação muito profunda em dois marcos, por exemplo, na lei dos distratos. A lei do distrato foi muito pautada pela visão, o problema do distrato foi muito pautado pela visão consumerista, que você tinha um contrato daquela pessoa com a incorporadora, ela não tinha condição de pagar e precisava receber o dinheiro de volta. Aos olhos de um contrato, parece razoável, mas a incorporação ela é um conjunto de pessoas que se juntam para fazer um edifício. Uhum. E na medida em que você permite que a pessoa saia sem pênalti, você prejudica todos os outros. Quem fica com problema. Que é o grande
usuário daquele produto que eu estava comentando, é um direito constitucional sem orçamento do governo federal. Quando você pega 3 fontes de recurso, poupança, FGTS e mercado de capitais. É 1/3 para cada um. Você falou muito rápido, como é que é de novo? Poupança, Tá. caderneta de poupança, FGTS e mercado de capitais. Tá. É 1/3 para cada um, cerca de 800 bilhões de reais aproximadamente é a carteira desses ativos hoje no país. Entendi. 2,4 trilhões de reais. É absurdamente grande. Quando a gente fala de dinheiro, este ano, qual que é o volume para o Minha Casa Minha Vida desses recursos todos? Com o mais recente aporte do Fundo Social do Pré-Sal de 20 bilhões, são 200 bilhões de reais esse ano. 200 bilhões? Para contratar este ano de habitação dentro do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2, 3 e 4. Ô, Renato, eu sei que é difícil prever isso, mas você que é engenheiro, executivo, dono de empresas, transformando isso em unidades. 1 milhão de unidades nós vamos contar. 1 milhão de unidades. 1 milhão de unidades, é a meta do governo. 1 milhão de unidades. Caramba, e é possível concluir tudo isso? Nós contratamos 750 mil ano passado. O ano passado, 750. Então, nessa linha de raciocínio, daqui a pouco a gente acaba com o déficit habitacional ou não? Pela primeira vez, nós estamos vendo o déficit habitacional cair. Era em torno de 6 milhões e 200 mil habitações, hoje está 5 milhões e 900. Então caiu. Pela primeira vez, você vê um arrefecimento do déficit habitacional. E é importante isso como sociedade, porque aqui a gente fala de construção, mas eu defendo que habitação é saúde, habitação é educação, habitação é segurança pública, é saneamento. Ô, Renato, eu vou aproveitar agora e te pedir uma ajuda para você falar. Você como empresário, como da área de construção civil, e há muitos anos você está no setor, como é que o Renato, não como presidente da CEBIC, mas como empresário, como é que você recebe a reforma tributária? Fala um pouquinho na prática, como é que você está entendendo? Quais são os pontos positivos, negativos? Ou seja, eu sei que você sofre consequência com isso, do lado direito, mas como é que isso hoje, a reforma tributária, podemos enxergar ela como uma coisa boa para o país? Bom, ela é uma coisa boa para o país, porque ela coloca em linha, né, esse tipo de tributação sobre impostos, sobre valor agregado, é o que deu certo na maioria dos países desenvolvidos e é como eles tributam os produtos a consumo, né? Que é uma tributação sobre o consumo. Uhum. E isso, o Brasil tributando diferente, como vinha com ICMS, PIS, COFINS e ISS, acontecia uma tributação em cascata, imposto incidindo sobre imposto, que um dos primeiros malefícios era prejudicar a competitividade do país na exportação de produto, por exemplo. Porque na exportação você não pode exportar imposto. Claro, não tem né? como. Você não pode, mas nós exportávamos imposto, porque vinha em cascata. Então, neste ponto, melhora muito. E quando a gente tem uma economia mais competitiva, melhora a renda de todo mundo aqui dentro, vai melhorar para nós termos clientes que ganham mais. Então, o país precisa desenvolver. Nesse ponto, nós éramos favoráveis e achamos isso um acerto. Para o nosso setor específico, que tem um regime especial tributário, que é o RET, que é uma taxa em cima da receita, Ok. complicou muito, porque agora nós vamos ter que calcular unidade por unidade, porque tem alguns fatores de desconto da base de cálculo, como fator social, tem de descontar o terreno, isso num prédio é fracionado. Então, para nós foi muito ruim em termos de estrutura para cálculo desse imposto. Para nós também abre uma janela de oportunidade, que é a industrialização da construção. A gente vive um momento onde a mão de obra está cada vez mais cara, escassa e desinteressada por um setor. Na sua análise, nós podemos pressupor que a industrialização do setor da construção civil é algo que vem a tirar mais proveito e contribuir com esse processo. Aí vem uma pergunta: a industrialização vai atrair mais mão de obra para o setor ou não? Não só a industrialização, mas a digitalização dos processos também, a robotização. Né? Você tem que enxergar a construção civil com outros olhos daqui para frente. Não só por causa da tributação, que tira um gargalo para a industrialização, mas por todo o processo de tecnologia embarcada mesmo. Né? Nós temos
iremos sair daquele processo de construção antiga, ou pelo menos aumentar o nível de industrialização. O Brasil é tão grande, tão diverso, que nós não apostamos que vai acabar obras de alvenaria, né, com madeira, não vai acabar isso. Agora, como a gente é um Brasil também muito grande, com uma demanda gigante, a questão do volume, da escala, a industrialização ajuda muito. Então, isso vai impulsionar, sim, para uma construção que vai ser mais atrativa, resumindo a questão da mão de obra, vai ser mais atrativo para as pessoas. Entendi. Então, na verdade, a gente podemos entender que isso vai ser um processo, vai ter espaço para conviver com as novas tecnologias, com a industrialização e com o convencional. Como é que a gente atrai a mulher para a construção civil? Porque, cara, nós temos hoje 82 milhões de mulheres, desculpa, é mais do que nós, homens. Nós temos hoje as mulheres atuando no mercado em todos os segmentos, inclusive na construção civil. Mas para mim falta ainda pouca atratividade. O que é que o Renato pensa sobre a mulher na construção civil? Nós pensamos e fazemos muito já dentro da entidade para É importante você falar isso para as pessoas, o que está acontecendo. Olha, movimentos simbólicos, né? Vamos para os simbólicos e para os práticos, né? Movimentos simbólicos, nós trabalhamos junto com o Sinduscon da Bahia num determinado momento, assim, vamos criar o Dia Nacional da Mulher na Construção Civil, né? E houve um movimento, procuramos a deputada Rogéria da Bahia, ela já passou na Câmara isso, deve ir para o Senado em breve, dia 25 de março é o Dia Nacional da Mulher na Construção Civil, com marca que nós queremos as mulheres na construção civil. Nós temos a CRS, que é a nossa Comissão de Responsabilidade Social, que a vice-presidente Isso, dentro da CEBIC. Dentro da CEBIC, que é uma mulher, para Pode falar o nome dela? Ana Cláudia. Ana Cláudia, Ana ok. Cláudia, ela é a nossa Ô, Ana Cláudia, ó, do Rio de nós Janeiro. vamos ver depois. Vou trazer você aqui para falar qual é o seu plano, viu? Me aguarde você. Então, nós trabalhamos na formação de mulheres líderes. Ela trabalhou num grupo Olha, de coisa boa. mulheres líderes da construção civil, né, de formação de mulheres líderes. Trabalhou o ano inteiro para que essas mulheres possam ser, além de líderes, exemplo para as outras mulheres. É um trabalho fantástico, né? Tem formação no canteiro também, né, que é a nossa CPRT, que é o Ricardo Miquelon, que também, junto com a CRS, trabalha para que a gente possa adaptar todas as questões ligadas a um canteiro. Quando você recebe a mulher no canteiro, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente, toda a equipe para acolher aquela mulher. Ela tem vestiário diferente, sanitário diferente. Você não pode ter... a tua equipe tem que entender que ela é uma colega de trabalho e que tem que ser respeitada como tal, né? E isso num ambiente mais, vamos falar assim, mais simples, que é o ambiente de obra, precisa ser trabalhado. Então, tudo isso a gente tem dentro da CEBIC para que a gente possa aumentar esse número de mulheres. Tem aumentado pouco, é verdade. Eu acho que nós temos que aumentar mais. Hoje, em termos de percentual, em torno de 11%. Quanto? 11%. 11%. Da mão de obra da construção civil é mulher. A tua vivência como empresário, ok? Em gestão de pessoas, em política, e eu sei que a sua empresa preza muito pelo quesito qualidade. E você até brinca que a Vega tem todos as ISOs da vida, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então, conta um pouquinho para nós a tua experiência como empresário, porque você tem um pensar em qualidade muito forte. Eu acho que isso é importante, como eu disse, o que eu gostaria muito é que você contasse o que é que você fez para as pessoas verem como exemplo. Quem quiser, segue, eu tenho certeza que você está aberto para receber as pessoas, alguém queira fazer bem que é marketing, mas é importante como é que o Renato olha o quesito qualidade, sistema de qualidade. Você tem uma experiência fantástica. Conta um pouquinho para nós sobre isso, que é importante. Chico, talvez eu vou contar um negócio aqui que eu nunca contei para ninguém, né? Para ninguém. Com a sua pergunta veio me ocorrendo algumas coisas aqui na memória. Eu comecei a trabalhar em obra como estagiário na Vega, que era a empresa que meu irmão, meu pai e o concunhado do meu irmão montaram em 1986. Fui estagiário, fui engenheiro civil, né? E formei e comecei a trabalhar tocando obra. Fiz minha primeira obra, aquele desastre total, né? Muito problema, aquelas coisas, né? Aí fui melhorando, fiz a segunda, fiz a terceira. Eu falei, gente, mas
A gente não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Eu tenho que lembrar de cabeça tudo que eu vou fazer, como é que vai fazer o reboco, como é que vai, né? Não tem. E naquela época, isso em 1989, né? Já estava casando já, né? E não tinha nada escrito. E aquilo me incomodou demais. Entendi. Né? E com o passar do tempo, surgiu o PBQPH, né? PBQPH e tal. E, poxa, eu saí da empresa, voltei 10 anos depois, né? Saí em 90, voltei quase em 2000 como diretor da empresa. Uhum. E estava muito naquela época do PBQPH ser implementado nas empresas. E eu peguei esse negócio e falei, gente, tá aqui, ó. É ISO 9000, é internacional. O que que eu vou discutir se isso aqui, né? Vou inventar um negócio melhor do que o mundo está falando? Vamos pegar para fazer. E a gente pegou para fazer e era difícil demais. Era Imagino, difícil demais. imagino. Muita burocracia, né? E aí tivemos uma primeira auditoria, porque nós fomos certificados, preliminarmente você era certificado sem muito esforço. Claro. Daí algum tempo vinha auditoria, mas nós levamos uma taca dessa auditoria. Foram reprovados na prova. Reprovada. Foi a primeira vez que eu vi vocês estão de follow-up. Falei, follow-up, cara, que é isso? Como é que a gente sabe? Vocês têm 90 dias para fazer isso aqui funcionar. Ou seja, você passou o ano inteiro e não fez. Te deram 90 dias para resolver o problema. Assim, putz, contratamos a consultoria, fala assim, como é que a gente faz isso aqui? Não, gente, vocês estão lendo errado. Onde é que está a burocracia aqui? Está na cabeça de vocês. Está escrito aqui. Aqui está escrito isso, né? É. E aí nós fomos interpretar de maneira prática aquilo que estava na normativa do PBQPH e da ISO. E aí a gente fez um negócio show de bola. Em 90 dias nós fomos certificados. Coisa boa. E a partir dali a gente percebeu o valor em ter um processo de qualidade, de gestão da qualidade. Aí foi melhoria contínua, né? E a Vega realmente ela foi qualificada no PBQPH, nível A, e ao longo do tempo chamou a atenção da Caixa, porque a gente trabalhou muitos anos, trabalha até hoje majoritariamente no Minha Casa Minha Vida. A Caixa percebeu isso dentro da empresa e convidou a Vega para ser uma das 30 empresas do Brasil que serviriam de régua para estabelecer o NDT, que é uma certificação específica da Caixa. Da própria Caixa. Da própria Caixa, chama nível de desempenho técnico. Nível de desempenho técnico da Caixa. Porque a Caixa também percebeu que só o GERIC, que é famoso, todo mundo sabe que é o perfil de crédito da empresa é o GERIC. Mas e o perfil técnico? Uma empresa que tem 30 anos de atuação com a Caixa, ela era tratada exatamente da mesma maneira de uma empresa de um ano. Com o NDT, criou-se uma confiança recíproca. Em alguns processos são eliminados, porque a Caixa reconhece que você tem um processo de gestão qualificado. Então, a medição de obra é feita de 3 em 3 meses, faz liberação, por exemplo. Todo mês libera, só você mandar a medição, não precisa do fiscal ir na obra da gente. Ela vai de 3 em 3 meses. Você tem alguns processos na hora de aprovar o empreendimento que você tem mais simplicidade na hora de preencher, porque já sabe, já conhece a gente. Então, foi muito bom quando a gente obteve o nível de desempenho técnico, né, da Caixa, um certificado. Isso realmente mostrou que a gente estava... Valeu a pena tudo isso. Né? Com certeza. Eu tive uma experiência muito grande, muitos de vocês conheceram a Encol. A Encol tinha um processo chamado CQE, que era Controle de Qualidade e Execução. Como é que a Vega resolveu, como é que o Renato e sua equipe trataram isso? A Vega trabalha com Minha Casa Minha Vida, é o nosso faturamento chefe disso, né? É o carro-chefe da empresa. Carro-chefe. O carro-chefe. E para que você tenha o financiamento aprovado na Caixa, você precisa estar com a certificação PBQPH em dia. Então foi uma questão muito simples. Fala assim, pessoal, essa empresa aqui para trabalhar precisa de financiamento. Financiamento precisa do PBQPH, eu preciso da ajuda de vocês. Simples assim. Simples assim. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos dessa certificação para
continuar ofertando os imóveis para essa classe que precisa. E aí tem todo o propósito, porque nós trabalhamos engraçado isso, né? Não é engraçado, é curioso. Nós trabalhamos no Minha Casa Minha Vida e é um mercado difícil ao longo do tempo, margens estreitas, né? Exigências da Caixa. Tem gente que não gosta muito de trabalhar com a Caixa porque tem muita exigência, né? E a gente faz isso com Maestria. com amor mesmo, porque a gente acha que o nosso papel é entregar a casa para quem não pode comprar uma casa com dinheiro, Entendi. que precisa de financiamento, que precisa do Minha Casa Minha Vida. Bacana, eu tenho que mudar um pouquinho aqui de contexto para nós. Renato, nessa sua trajetória, você se depara com um momento bastante distinto, né? Porque hoje você é presidente da CEBIC, você tem a sua empresa, claro que você deve ter largado, você está se dedicando lá. Mas traça para nós um paralelo, como é liderar pessoal dentro da equipe e liderar empresários. Conta para nós aí, porque são duas coisas muito interessantes de te ouvir, porque a equipe tem suas particularidades, mas uma associação de classe, a nível nacional como a CEBIC, com esse mundaréu de gente, como é que é essa experiência para o Renato? Chico, eu acho que basicamente, na tua empresa, obviamente, são processo decisório mais simplificado, né? Você aqui na sua empresa, a gente já tem o hábito de envolver todo mundo, de fazer as pessoas entenderem o porquê das coisas, para poder fazer com mais dedicação, né? Com compreensão do papel dela naquele contexto. Entendi. Né? A gente já faz isso na empresa, você conhece nossa empresa, a gente faz isso, né? Tenta fazer isso com a maior profundidade possível. Quando você pega, são presidentes de sindicatos, o nosso acionista é presidente de sindicato, então aqui você tem que ter um envolvimento muito maior para a tomada de decisão. Ela não é sua tomada de decisão. O presidente, eu costumo falar que eu represento todo esse time. Entendi. A decisão é do time, né? É uma decisão colegiada. Eu tenho que construir essa decisão. Renato, eu vou mudar completamente, mas eu também quero te ouvir, porque eu sei o quanto você dá importância para isso e queria ver a tua experiência. Assim, eu recentemente aqui tive um convidado e nós falamos sobre prevenção de acidentes. Né? E o setor da construção civil realmente é um volume de mão de obra muito grande, então é óbvio que o risco de acidente é maior. Você trabalhar em altura, o risco é maior. Você está numa infraestrutura, fazendo uma rodovia, tem riscos excepcionais que a gente até desconhece. O que eu queria é que o Renato, é o seguinte, pela sua vivência, qual é a recomendação que você deixa para o trabalhador, para o empresário, para todas as pessoas? Cara, como a gente pode trabalhar a conscientização das pessoas? Chico, esse é um assunto que nos interessa muito, né? Como entidade e como empresário. Como entidade, nós melhoramos muito a construção civil ao longo do tempo, né? Em termos de treinamento das pessoas, de equipamento de proteção, de vontade efetivamente de fazer. Nós não somos campeões de acidente, nós não somos o segundo campeão de acidente, nós não somos o terceiro campeão de acidente. Então, já saímos das páginas dos jornais de acidente de trabalho. Óbvio que com 3 milhões de trabalhadores, um processo, né, de acidente, de incidente pode ocorrer, mas o setor está muito preocupado. Tem um dado que aqui em São Paulo é fantástico, no Brasil tem outros cases, que é o SECONSE, o Serviço Social da Construção Civil. As empresas recolhem adicionalmente, por voluntário mesmo, por convenção coletiva, e entregam ao Serviço Social, que tem todo o tratamento odontológico, médico básico de unidade, é como se fosse uma unidade básica de saúde, né? Um UBS. Deixa eu te interromper aqui, olha, quem está me ouvindo é importante isso. O que o Renato está falando, para quem mora em São Paulo, o SECONSE faz um trabalho tão sério que ele, inclusive, está sendo convidado para fazer a gestão de alguns hospitais nas prefeituras. Muito legal. Parabéns, pessoal. Desculpa, Renato. SECONSE é uma pérola do setor da construção, né? Porque ele trata o funcionário da construção civil e a família do funcionário da construção civil. Nenhum outro setor tem é tão específico, né? É tão específico. Então, isso aconteceu no Brasil, em vários estados do Brasil. Não tem em todos os estados, porque muitas vezes usa-se o SESI, né? O SESI também. Então, eu estou querendo colocar isso pela importância que a gente dá na saúde do trabalhador de maneira geral, preventivamente. Uhum. Né?
Então, todos os exames, etc. Agora, voltando para a questão empresarial, em 2006, já tem 20 anos, eu e meu sócio, o José Vieira, que você também conhece, a gente falou assim, não tem condição da gente ter acidente na empresa mais. Nós tivemos um acidente que foi um acidente grave, não teve óbito, mas né, foi um acidente que a gente falou assim, nós não queremos passar isso mais. Vamos fazer um trabalho top-down. Vamos chegar na frente da turma e falar assim, é para cumprir 100% das normas de segurança do trabalho. Chamamos a turma toda. Ok. Chamamos a turma toda. Toda a administração da empresa. Olha, a partir de hoje, nós queremos que cumpra 100% das legislações do trabalho. Ah, mas e se não der para fazer isso? Se não der para fazer aquilo? Você me manda um e-mail, eu vou autorizar. Se eu não autorizar, é porque é para fazer. Ou seja, você puxou para si a Tem responsabilidade. que puxar. Tem que dar o exemplo. E, paralelo a isso, não é só falar. Nós criamos um processo, contratamos um coordenador de segurança e entabulou todas as normas para aqueles determinados canteiros e estabelecemos checklists que seriam conferidos por um cara externo à obra, como se fosse uma auditoria da qualidade. Até hoje a gente tem um índice de segurança, que é a avaliação do cumprimento dos requisitos da segurança. Tanto é como se a gente fosse o auditor do trabalho. Eu falei assim, se o auditor do trabalho chegar aqui, não é para ter nenhum apontamento. Nós somos o auditor do trabalho. A gente quer documento, a gente quer EPI e a gente quer EPC, tudo conferido. Treinamento, todos os dias de manhã, 10 minutos de treinamento, DDS. Vamos fazer isso de verdade. Vamos fazer isso, não é para inglesê, não, é para apontar os riscos e diminuiu muito os acidentes. Muito bom. Gente, deixa eu traduzir o Renato aqui, que ele falou muito rápido. EPI é equipamento de proteção individual. É o capacete, a luva, tá? Só para quem não entende disso, porque muitas pessoas vão nos ouvir. O EPC é uma proteção coletiva, tá bom? E o DDR é um diálogo diário de segurança que eles têm todo dia de manhã antes de começar a obra, né? Antes de começar a obra já faz isso. Ou seja, o que o Renato está falando para nós aqui como empresários, como trabalhadores? Gente, ó, primeiro, tem que dar o exemplo. Segundo, tem que puxar para si. E terceiro, tem que fazer acontecer, que é o que a gente fala do nosso quadro Gente que Faz Acontecer. Renato, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo, mas nós temos um tempo aí, eu preciso agora fazer algumas observações. Ó, é evidente que quando a gente fala de setor da construção civil, nós jamais poderemos deixar de reconhecer que é uma coisa nobre. Eu costumo dizer que só tem a sensação da primeira casa quem conquista a primeira casa. É um negócio assim fora da curva e que isso dá o que eu chamo da autoestima coletiva na família. Eu sou fã disso, Renato, porque eu sei o que significa não ter um teto para morar. É um negócio muito difícil, extremamente desumano, para não falar outra coisa. Renato, tuas considerações finais? Bom, Chico, primeiro, sim, obrigado de novo pelo convite. É um prazer imenso conversar com você, ainda mais podendo compartilhar com tantas pessoas, né, essa experiência que você também tem muita, né? Você nos ajudou muito ao longo desse processo, você sabe a gratidão que a gente tem do seu trabalho profissional, seu, da Mônica, né? É a indústria que pode levar esse país para outro nível de renda. Sem infraestrutura não se compete no mundo. China tem produto barato porque tem um monte de coisa e tem infraestrutura. Tem energia, tem linha de trem, tem estrada, tem infraestrutura. Tem boas fábricas, né? Tem educação, né? Que é outro pilar, mas sem infraestrutura não tem educação. Né? Sem habitação não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Então, nós precisamos, com esses espaços, desenvolver essa consciência que a construção é do bem-estar. A construção faz bem para as pessoas. Não tem ninguém que sai de casa e vai para lugar nenhum sem ter passado pela construção civil. Seja na estrada, na calçada, no saneamento, no hospital. Faz parte da vida. Faz parte da vida e da infraestrutura, ela dá condição. Nós queremos modificar o meio ambiente, sim, mas com harmonia com esse meio ambiente. Nós não estamos aqui para danificar o meio ambiente, nós estamos para transformar em benefício do homem.
né, das pessoas. E a habitação, que é um direito constitucional, vou aproveitar o espaço porque muito pouca gente sabe que é um direito constitucional sem orçamento. O Brasil inventou o FGTS como fonte de recurso para atender o trabalhador na demissão, quando ele perdeu o emprego, e para financiar a habitação, que é um direito constitucional sem orçamento. E nós estamos fazendo um trabalho que é exemplo para o mundo. Então, toda vez que eu vejo um ataque, um saque extraordinário no FGTS, eu falo, gente, nós não podemos, senhor deputado, fazer isso, por mais nobre, né, senhor senador, senhor governo federal, por mais nobre que seja a intenção, como é de pagar dívida agora, né, tá todo mundo endividado, vamos usar o FGTS. Não, o FGTS não é para isso. O FGTS tem uma missão, que é dar casa para as pessoas, que é dar saneamento, que é trabalhar com a mobilidade. É para isso que esse dinheiro serve. Não dá para resolver outro problema com esse dinheiro. Esse dinheiro já tem destino enquanto durar o déficit habitacional no país. É isso, eu queria deixar esse recado. Bacana, Renato. De novo, cara, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, bater papo, acho isso muito legal. Muito obrigado pelas tuas contribuições, muito sucesso e que Deus abençoe. Tá bom? Amém. Um abraço. Você também, um abraço a todos.